Sr. Presidente Pedro Pires é presidente da Fundação Amílcar Cabral, figura próxima de Amílcar Cabral, o líder da luta de libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, com quem vamos falar do legado político e pessoal deixado por Cabral. Disse que Cabral é uma personalidade excepcional que não nasce todos os dias, a quando do Simpósio Internacional Amílcar Cabral. Porquê que Amílcar Cabral é um homem que não nasce todos os dias? Na verdade, é ou foi uma pessoa excepcional. Quando nós avaliamos o seu percurso pessoal, o seu percurso político, chegamos a essa conclusão porque Amílcar Cabral, quando decidiu dedicar-se 100% às lutas de libertação de Cabo Verde, da Guiné e das outras colónias portuguesas em África, tinha vida organizada, do ponto de vista material estava muito bem, e a pergunta que se coloca: porquê? O que é que o motivou? Aí é que chegamos à conclusão da sua excepcionalidade. Porque, geralmente, uma pessoa nessas condições teria dúvidas, teria reservas, mas ele não teve nem dúvidas nem reservas. Portanto, estava convencido daquilo que fazia, ou estava convencido do valor das suas opções. É dessa forma que eu avalio a personalidade de Amílcar Cabral, mas ao mesmo tempo o seu percurso político. O seu percurso político foi excepcional também. Foi excepcional, afirma-se nacionalmente como um grande líder, um grande dirigente, mas afirma-se internacionalmente também como um grande líder e afirma-se como um teórico, um pensador, alguém que foi capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma, dirigir uma luta de libertação que obriga a um esforço grande e a ocupação do tempo disponível, mas ao mesmo tempo a reflexão, a criatividade, a inovação, a busca de razões e a busca de explicações. Amílcar Cabral, quando morreu, portanto, tinha uma visão completamente diferente, espero que não esteja a exagerar, da luta que conduzia, das possibilidades e das capacidades dos povos que dirigia. Aprendeu essa capacidade de fazer e aprender, o aprender fazendo. Amílcar Cabral é o símbolo de tudo isso. Mas o facto, o que me marca ainda mais é a sua morte trágica. Apesar de tudo isso, não fugiu a uma morte trágica. Isso faz dele uma personalidade excepcional. O que é que Amílcar Cabral lhe transmitiu? Lembra-se do primeiro dia em que conheceu Amílcar Cabral? Quando conheci Amílcar Cabral, mas também pessoalmente já tinha tomado uma decisão, uma opção de me integrar ao partido que Amílcar Cabral dirigia. Depois desse encontro inicial, tivemos a oportunidade de conviver durante cerca de 12 anos. Isso deu uma oportunidade de conviver com ele, de discutir com ele, debater com ele, depois apreciar
as suas qualidades de líder, apreciar as suas qualidades humanas. Teve essa oportunidade. Daí que as minhas conclusões derivam disso, dessa convivência, mas também da avaliação que eu tenho estado a fazer do percurso dele. Amílcar Cabral constitui para mim sempre uma interrogação. Porquê? Porquê isso aconteceu? Porquê optou por isso? Mas porquê que agiu assim? É sempre uma interrogação para mim. Tento descobrir respostas para as minhas interrogações em relação à sua pessoa. Está claro que aí o que é que também me pode influenciar é o nosso convívio, a aprendizagem com ele e a avaliação do que doou. Para mim, há duas coisas aí, 2 ou 3 conceitos nesse aspecto: a doação, a dádiva, o reconhecimento, a dívida. Ando a refletir à volta disso. Se reparar, as minhas intervenções, mesmo no simpósio, traz esse elemento, para mim é extremamente importante, é o da gratidão. Gratidão por aquilo que fez, gratidão por aquilo que doou, reconhecimento por aquilo que fez, reconhecimento por aquilo que doou, nos doou a nós que ficamos. A vida dele? Ele doa a vida dele? Finalmente. Isso, não sei se assistiu à conversa do Nadir Souza sobre a espiritualidade. Isso também leva-nos a pensar um pouco sobre a natureza humana. De modo que e o mais trágico é ter doado a vida. Isso é o final trágico de tudo isso. Esse final trágico, eu acho que talvez seja a razão da nossa ligação e a razão da minha dívida para com ele. Que momentos mais marcantes viveu ao lado de Amílcar Cabral na luta pela independência? Vivi vários momentos. Mas se tivesse de escolher um ou dois. E mais do que isso, tenho todas as correspondências trocadas com ele quando eu me encontrava no sul da Guiné. De modo que estava a ver essa plataforma apresentada por Alfredo Caldeira. E aí veio-me à memória o seguinte: afinal, quando ele foi interceptado no aeroporto de Orly, eu estava lá, estava à espera dele. Afinal, a polícia francesa roubou-lhe, não sei se ele teria dado por isso, roubou-lhe os documentos que tinha, certamente algumas notas que tinha, porque ele vinha da Suíça. A polícia francesa roubou isso, porque isso é roubou, retirou, roubou, mas o pior não é ter roubado para uso próprio, o pior é ter enviado a PID. Essa documentação. Foi um momento extremamente complicado para mim. Agora tenho os dados da polícia DGS, parece que é a polícia francesa, tenho os dados, posso avaliar os riscos que tínhamos corrido. E se ele foi interceptado, depois mantido, podemos dizer, mantido, não diria detido, fosse exagerado utilizar a palavra detenção, mas e agora fica o seguinte: é que identificaram que eu era companheiro dele. Quais os riscos que pairavam sobre mim?
está a ver, o azar, um acontecimento qualquer levou-nos a uma situação de perigo comum. Ele podia ser mandado para Portugal, eu podia ser preso. Tinham consciência dos riscos que corriam na altura? Não, francamente, eu acho que fui nessa matéria, porque eu estive cerca de 10 meses em França a fazer um trabalho clandestino. Eu acho que me portei com muita falta de rigor. Talvez eu acreditasse que a polícia francesa não se interessasse por aquilo que eu andava a fazer. Afinal, se interessava, interceptou as minhas correspondências, interceptou o meu líder, e tudo isso faz que foi um momento de grande tensão e de grande risco. Mas eu só, e pior do que isso, estávamos em 1968, creio que em 68, mas eu tinha estado em França durante todo o ano de 65, quase todo. Mas eu não diria que presenciei nem testemunhei, mas tive conhecimento direto do rapto do Ben Barka, que era o líder da oposição, líder esquerda da oposição marroquina, era o presidente da comissão organizadora da Conferência Tricontinental, foi raptado em França, em pleno Champs-Élysées, creio que sim, Champs-Élysées, isto não foi Champs-Élysées, mas foi numa outra avenida do Quartier Latin. Ele é raptado em pleno Paris, desaparece para sempre. Quando aconteceu esse rapto? Esse acidente, o incidente com a Amílcar Cabral, eu lembrei-me imediatamente do destino do Ben Barka. Bom, esse foi um momento de grande tensão, mas ao mesmo tempo teríamos de ter alguma coragem para tomar as iniciativas que pudessem oferecer-lhe a garantia de que não seria preso e enviado a Portugal. Há pouco falou da troca de correspondências quando se encontrava no sul da Guiné com Amílcar Cabral. Do que é que falavam na altura? Isso já falavam da luta armada na Guiné e dos objetivos que tínhamos em vista. Mas isso já chamemos uma correspondência operativa sobre aquilo que nós devíamos fazer, sobre aquilo que eu devia fazer, sobre algumas operações que ele achava que nós devíamos levar. E uma dessas cartas fala precisamente da operação que veio constituir o fim da guerra, que era o ataque, o assalto ao quartel de Guilédio, no sul da Guiné. Portanto, as nossas correspondências, não foi, eu acho 2 ou 3 correspondências, ele insistia nessa questão, que era preciso resolver o problema de Guilédio, que nós conseguimos resolver 4 meses após a sua morte. E que problema era esse? Como? Que problema era esse? O problema é o facto de haver um quartel que devíamos eliminar. Esse era o desafio. Se não é problema, era o desafio. Isso acontece 4 meses depois da morte de Amílcar Cabral? Acontece, a operação decorre de fins de fevereiro, março, a maio de 1973, portanto, de fevereiro. Organizámos a operação março, fins de fevereiro, início de março, até 22 de maio de 1973. Foi o golpe final
e o abandono do quartel pelas tropas portuguesas. De que forma Cabral conciliava a luta armada, a diplomacia e a formação política do povo? Ele conseguia fazer isto tudo ao mesmo tempo? O Cabral era um líder excepcional. Aí é que está a excepcionalidade. Eu acho que, porque ele, para além de tudo isso, ele formava-se. Melhorava as suas capacidades, melhorava os seus conhecimentos. Portanto, essa é a excepcionalidade. Conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Nesse aspecto, lembro-me de... Também eu estava em Paris, julgo que foi naquela missão de 65, ele pediu-me um livro de um antropólogo polaco, mas que trabalhou na Inglaterra, de nome Malinowski. Pode ir, né? Está no Google. Malinowski. Andei o quartier latim inteiro para encontrar esse livro. Até que enfim encontrei o livro. Ele disse, bom, tens de me arranjar e mandar esse livro. Andei o livro. Encontrei o livro de Malinowski sobre uma das etnias assim, da Nova Guiné. Isso é para dar ideia que ele, para além de tudo, ainda cultivava-se, investigava. Aí está a sua excepcionalidade. Tinha a capacidade dele, era muito maior do que a nossa, para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ele ficou conhecido pela capacidade de unir diferentes grupos étnicos e culturais. Como é que ele conseguia tirar uma frente unida no contexto de uma luta diversificada? O espírito de entrega, a coerência, o seu, como é que podemos dizer, a sua coerência, o seu sentido de compromisso, mas a sua fidelidade, fidelidade à causa. Portanto, só isso é que podia inspirá-lo a fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, posso introduzir um outro conceito, uma outra avaliação, é a ligação. Podemos chamar isso até o amor. O amor que ele tinha pelos guineenses, pelos cabo-verdianos, esse amor e a identificação, o espírito de pertença, o sonho de ver esses povos livres, etc. Portanto, esses aspectos aí que permitiram que ele tivesse tanto tempo, tanta disponibilidade e tão grande desempenho. Em Cabo Verde e na Guiné-Bissau decorre desde segunda-feira o Simpósio Internacional Amílcar Cabral, numa altura em que já passaram mais de 50 anos da morte de Cabral. Que legado é que ele deixa em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em África e no mundo? Não, eu ia comentar o legado, é interessante, porque eu ia comentar como é que está a decorrer o simpósio. O que verifiquei, do meu ponto de vista, o simpósio ultrapassa as minhas expectativas. Primeiro, o número de investigadores e de pensadores cabo-verdianos que intervêm. As universidades cabo-verdianas que intervêm também no simpósio. As pessoas. Portanto, o lado importante da água. Estava a dizer, o interessante aqui é que o número
de intervenientes, ou de pessoas, o número de conferencistas de Cabo Verde, da Guiné. Um número elevado significa que os jovens, a mensagem passou, a mensagem chegou. Caso não tivesse chegado, não haveria essa participação. Segundo aspecto, as universidades. Vamos ver as universidades as pessoas que trabalham em universidades cabo-verdianas, guineenses, que intervêm nesse simpósio. É um número bastante elevado. Mas o outro lado extremamente interessante são as participações das universidades brasileiras. Há um número elevado de universidades brasileiras que intervêm ou gente que trabalha nessas universidades que intervém no simpósio. Agora vamos ver as universidades portuguesas. O número elevadíssimo de universidades portuguesas que intervêm também no simpósio, mas mais do que isso, o número de universidades e entidades portuguesas que intervêm na celebração do centenário. Encontramos as universidades de Lisboa, encontramos a Universidade de Coimbra e encontramos instituições sociais, de modo que um número grande de pessoas se interessam por isso. Mas vamos um bocadinho mais. Eu falei das brasileiras, das portuguesas, mas temos as universidades senegalesas. Temos a Universidade Senegalesa. Temos a Universidade de Tanzânia. Se vamos fazer o levantamento das intervenções das instituições universitárias ou dos institutos de investigação, vamos chegar à conclusão que a ideia, ou a presença, ou o pensamento de Amílcar Cabral está difundido. Mas eu disse as universidades portuguesas, mas as universidades italianas, na Bélgica, no Luxemburgo, as universidades americanas, que veja tudo isso junto, diz-nos que, na verdade, Amílcar Cabral e o seu pensamento está presente entre nós e está presente nas várias instituições de ensino. Para mim, esse é o lado mais importante. O que é que significa para si Amílcar Cabral enquanto amigo e enquanto líder da libertação? Bom, as nossas relações eram relações de amizade, relações de camaradagem, diria que é algo muito que ultrapassa muita coisa, porque nós corríamos os riscos juntos, investíamos o que nós tínhamos, portanto, nesse projeto, é essa ligação aí, portanto, que nós estávamos a correr os mesmos riscos, mas sonhávamos o mesmo sonho. Valeu a pena? Acho que sim. Depois de todos os resultados, nós, pessoalmente, eu acho que valeu a pena, pessoalmente, toda a minha vida gira à volta disso. Toda a minha vida gira à volta desse projeto, que é o projeto da libertação dos nossos países, e ao mesmo tempo o projeto da sua afirmação. Mas também que é o projeto da mensagem de Amílcar Cabral, a mensagem da libertação, a mensagem que nós devemos pensar pelas nossas cabeças, mas nós devemos assumir o nosso destino. Por ora, o Miguel,
o Miguel Barros abordou essa questão, a mensagem da soberania das nossas opções, da soberania das nossas decisões, e que nós devemos assumir como responsáveis pelo nosso futuro. Isso, por vezes é extremamente complicado ou difícil, porque há todo um movimento internacional no sentido de nos tirar, déposséder em francês, da nossa soberania de decisão, através dos métodos e dos agentes mais diversos, de onde estamos, sem saber, sem descobrir, estamos em competição permanente quanto ao futuro do mundo. No início da entrevista falava das questões que se coloca e das respostas às quais não há... Como? No início da entrevista falava das questões que se coloca, das respostas que ficaram por responder. Imagino que fala de quem disparou em 73 contra Cabral. Acredita que tenha sido alguém dentro do partido? Não, a questão da traição nos movimentos de libertação, nas guerras, são fenómenos correntes. Os traidores estão entre nós. Os traidores que são aqueles que são utilizados pelos nossos inimigos para trair a nossa causa e, eventualmente, assassinar os líderes. Foi o que aconteceu. A Amílcar Cabral abordou a questão da traição de diversos ângulos. A primeira vez que ele aborda a questão foi em 1961, no Cairo, numa comunicação em que dizia que a crise africana é uma crise de conhecimento. Mas aí aborda uma questão. Ele diz que os imperialistas não dispensam os seus agentes, os traidores. Portanto, em 61 já tinha abordado essa questão. Ele aborda essa questão da traição na homenagem a Kwame Nkrumah, em que aborda a questão do cancro da traição. Diz mais ou menos o seguinte: bom, isso dá-nos a ideia da dimensão do homem africano. Precisamos de aprofundar essa questão, o seu conhecimento. Mas ele aborda essa questão já num contexto interno, quando do assalto a Conakry. Perguntava, mas porquê é que os guineenses, depois de terem a independência, depois de ter ganho a dignidade da independência, da soberania, decidem trair a pessoa que encarna tudo isso, Sékou Touré? Porquê é que decidiram trair? O que é que faltava? Então, e colocava essa questão, mas as instituições que nós criamos dão plena confiança às pessoas que dirigimos. A questão da confiança, a questão da desconfiança, que o medo do futuro, não estou a encontrar a melhor expressão, mas isso da desconfiança, não acredita em si, falta de confiança em si, mas isso vem de longos anos de dominação colonial. Perderam essa capacidade. De modo que a traição é corrente no seio dos movimentos de libertação. Não é o único caso. Vai encontrar vários outros casos. O traidor, ou seja, aquele que ia assassinar a Amílcar Cabral, teria que estar no nosso meio. Não é a questão de Judas, mas teria que estar. Ele disse isso, alertou para isso várias vezes. De modo que não é, para mim, pessoalmente, não é nada de incomum que houvesse traição no nosso meio. Porque o trabalho do nosso inimigo era precisamente criar traidores, alimentar traidores, fazer com que esses traidores nos traísse a luta. Mas isso é derivado da fraqueza.
também falou muito, Cabral falou muito das nossas fraquezas. Mas isso é derivado de uma fraqueza enorme em matéria de consciência nacional, uma fraqueza enorme em matéria de dignidade, é uma fraqueza enorme em matéria de confiança em si. São fraquezas que nos conduzem à traição. E até hoje eu acho que a questão, podemos refletir sobre isso ou discutir, falta de confiança em si é a forma mais direta que encontro para dizer isso. Falta de confiança em si, falta de confiança na sua capacidade de ultrapassar os desafios e o medo de que nós somos inferiores aos outros, de que sejamos inferiores a personalidade humana é extremamente complicado. Presidente Pedro Pires, muito obrigada. Nada.